2019, novo tempo, um ano inteirinho para a gente poder pensar, rever, refazer, reinventar. Coisa boa. 2018 foi um ano muito bom para mim, especialmente nas redes sociais, naquilo que o mundo digital traz e que permitiu, inclusive, que houvesse um crescimento, né, imenso dentro da nossa capacidade, né, de partilha, especialmente no YouTube, aqui no nosso canal oficial. Por isso, quero lembrar, inclusive, que é bom que a gente se inscreva, você se inscreva, né, e traga outros para que se inscrevam também, inclusive porque para poder receber, né, aquilo que é o anúncio, o aviso de conteúdos novos, é preciso não só se inscrever, como fazer as notificações. Por isso, será um aproveitamento bom para nós em todo esse período, todo esse tempo, né, não só de partilha, como também, claro, de aprendizado, de conhecimento, de reciprocidade. Durante muito tempo, em alguns anos, se pediu que eu dispusesse, né, qual seria a agenda minha de eventos abertos, aqueles que há possibilidade de acesso por intermédio de convite, de ingresso, aquilo que for. Agora, nós o conseguimos. E você vai encontrar exatamente essa referência e como ter o acesso, como também ter a possibilidade, né, de aquisição de algum ingresso dos organizadores, exatamente naquilo que é o site indicado, né, aqui abaixo. É uma organização em relação às cidades nas quais eu estarei. Por exemplo, no dia 13 de fevereiro eu estarei em Sorocaba, dia 14 de fevereiro na cidade de Limeira, no dia 20 de março na cidade de Taubaté, e por aí vai, e toda uma listagem que segue durante o ano, né, de 2019. Por isso, você que me acompanha nas coisas, no dia a dia, quer trazer outras pessoas, quer assistir a eventos abertos, você vai encontrar, né, essa referência no site indicado e também, claro, no Facebook. Uma outra novidade em 2019, que vai ser específica, exclusiva aqui para o YouTube, é a organização de uma comunidade que poderá, e que muito me honra, né, estar acompanhando as atividades que a gente faz. E por isso, siga e você verá o que será essa formação de uma comunidade no canal oficial no YouTube, que vai permitir alguns tipos de conteúdos, de orientações, né, de reflexões que não são abertas assim no geral, mas para quem forma de fato uma comunidade de conhecimento, de aprendizagem e de partilha. Cortella responde 2. Né? Eu, durante o ano passado e agora mais recentemente, recebi muitas perguntas nos meus canais oficiais. Por exemplo, no Instagram, o Cortella Oficial, no canal do Cortella no YouTube, no Facebook, também no Twitter, que é Cortella Oficial. E vou começar a respondê-las agora, né, na sequência, né, de questões, mas eu quero lembrar que o editor da Agência Sofia dessa vez não vai colocar baratas, né, caminhando, né, no vídeo como fez de outra vez. Afinal, como sabem muitos, tem o pânico em relação a isso, e essa brincadeira feita por ele é brincadeira só para quem não tem pânico. Né? Vamos às perguntas. A primeira, ela é uma pergunta muito recorrente. No Instagram eu coloco cartazinhos, que também aparecem depois, né, no Facebook, e sempre eu coloco ao final, porque é um cartazinho eventual, né, com um pensamentão para a vida e uma dúvida metódica. Muita gente pergunta, como é o caso do Ivanir Sasso, da Guerra Santos, do Richard Araújo, por que ao final dos posts eu sempre ponho será? Será? Com interrogação. Isso tem uma razão muito forte. A tarefa da filosofia, eu digo sempre, não é dizer pense isso, é dizer pense nisso. E a finalidade do será é fazer com que a gente reflita e não entenda aquilo como sendo uma afirmação a ser deglutida, a ser engolida. Ao contrário, é algo para ser refletido, meditado. E eu sempre coloco a mão, né, o será, para que isso conduza a algo que distinga até do texto e a gente pense melhor. Por isso, será? O João Vitor perguntou qual a tua opinião sobre o filósofo Olavo de Carvalho. Eu não tenho uma leitura muito densa daquilo que Olavo de Carvalho escreveu. Eu, em 1998, fiz um programa de TV sobre a moral, durante 2 horas, um diálogo com ele, o Frei Carlos Josafá, um programa chamado Diálogos Impertinentes. Foi uma ótima conversa, né, em que o debate se deu de uma maneira intensa, e a partir dali não tive mais contato cotidiano. Mas sei que é alguém que tem uma presença muito forte junto a muitas pessoas, né, dentro do nosso país. Por isso, a minha opinião é que ele é um professor, né, como eu sou também, e que tem pessoas que com ele seguem as ideias e outros não necessariamente. Mas nossa conversa sobre a moral há 21 anos foi uma coisa que é boa e está à disposição até hoje. O Marcos Magalhães escreveu: o que o senhor diria para as pessoas que pensam que filosofar é viajar na maionese? Essa é uma expressão antiga, né? Viajar na maionese. Ainda assim, sempre lembro, filosofar não é delirar.
Filosofar não é começar, de repente, a enlouquecer, né, a razão. A filosofia é um pensamento metódico, organizado. Pode-se viajar na maionese? Claro, mas será uma má filosofia. Insisto, a filosofia não é delírio. É um pensamento organizado, adensado, que conta com um tempo histórico. Não precisa ser esotérica no sentido de misterioso, mas a filosofia, quando ela se dedica a essa viagem da maionese, ela fica um pouco perdida. A maionese viajada é mais no campo da arte, no bom sentido, né, do que exclusivamente no campo da filosofia. Dá para fazê-lo, né, mas não se deve. Betão Alves, Cortella, que conselho você gostaria de ter recebido quando era mais jovem? Que eu lesse mais Machado de Assis. Todas as vezes que eu tenho alguma dificuldade de escrita, de reflexão, né, eu vou ler o Machado de Assis. Muita gente me pergunta, né, o que é que eu aconselho a quem quer escrever. Eu digo, leia bastante. E leia bastante Machado de Assis. Eu li Machado de Assis a partir dos 20 anos de idade. Mas se tivessem sugerido que eu lesse, especialmente os contos, né, com mais antecedência, eu teria muito maior capacidade do que construir. Claro que depois eu repus, né, essa condição, mas esse é um conselho que não tinha sido me dado e que eu agora continuo dizendo. Aliás, digo para você, leia Machado de Assis. Wellington Ferreira, Cortella, o Palmeiras tem Mundial, eu torço para o Santos, né? Por isso eu respeito imensamente quem torce, por exemplo, para o Palmeiras, um time que eu assisti muitas vezes a jogar. Tem gente que não sabe. Quando eu vim de Londrina, em 1967, eu fui morar a 3 quarteirões do estádio do Pacaembu. E quando eu era criança, em São Paulo, menino com menos de 18 anos de idade, ou menina, não pagava ingresso no estádio. Então eu ia ao Pacaembu às terças, quartas, quintas, sábado e domingo. Eu vi jogos do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, né, que é o meu time, da Portuguesa, falando dos times daqui, da capital paulista, Juventus e outros, até a Portuguesa Santista, times do interior de São Paulo, do Brasil todo. Eu acompanhei muitos jogos do Palmeiras, especialmente aquele esquadrão que ele teve, né, no final dos anos 60, começo dos 70, com Dudu, com Leivinha, Ademir da Guia, coisas expressivas. Agora, se o Palmeiras tem um Mundial, eu imagino que ainda não. O Jonatas pergunta por que as pessoas tendem a confundir inteligência com habilidade de fala. Isso é uma coisa muito comum no Brasil, que já foi chamado de país dos bacharéis. Isto é, aquele que era formado em Direito, que foi o curso mais comum, né, durante o nosso Império e depois no começo da República, as pessoas iam para Coimbra, né, iam para Lisboa estudar Direito e voltavam falando bem. Até hoje no Brasil se chama, né, qualquer pessoa que fale um pouco melhor de doutor. Aliás, se chama, mesmo quem não tem doutorado, no sentido acadêmico, né, especialmente um advogado, mesmo que não o tenha, ele é chamado de doutor. Nesse sentido, o que é um doutor? É alguém que tem uma oratória que seja diferente. Num país onde o letramento ele é muito tardio, né, e nós temos isso muito recentemente estendido, uma pessoa que fala bem, ela é confundida com uma pessoa muito inteligente. E não necessariamente é do mesmo modo. Há muita gente que é quieta, que é tímida, que tem uma inteligência muito marcante. Há muitas pessoas que não se comunicam verbalmente, do jeito, por exemplo, que eu estou fazendo agora, mas que são marcadas por uma profundidade grande. Eu, na universidade, depois na pós-graduação, tive um professor, na pós-graduação, no mestrado e no doutorado, que era genial, mas a fala dele era dificílima, porque ele falava baixo, olhando para o chão, ele não tinha ênfase nas palavras, e nós ficávamos 3 horas ouvindo. Ele era de muita inteligência, mas ele não se comunicava tão bem. Isso significa que a gente perdia essa condição? Não. Seria maravilhoso, né, se ele também fosse mais exuberante. Mas a inteligência que ele tinha compensava demais. Luke Hoffel, por que os educadores continuam avaliando os alunos da mesma forma do século passado, já que sabemos que existem várias formas de avaliação? Luke Hoffel, você sabe que é pior ainda, continua se avaliando como século retrasado, isto é, do século XIX. A educação ela tem ainda no Brasil, mas não para sempre, uma estrutura que é uma colisão intersecular. Os métodos são do século XIX, uma parte da organização disciplinar, os professores somos do século XX e os alunos são do século XXI. Isso traz um choque. Essa ideia de uma avaliação, ela é muito confundida com algo que veio, né, de tempos anteriores e que não vale mais. A avaliação não é auditoria. A avaliação é a possibilidade de você reorientar a criação.
Por isso, quando se confunde avaliação com auditoria, isto é uma mera checagem, e aí a punição na sequência, isso deturpa aquilo que deveria ser. Nesse sentido, é preciso que a gente forme, e se forme, quem é docente como eu, cada vez mais para atualizar, né, a nossa percepção. Kátia, você responde, Cortella? Será? Respondo, né? Não respondo sempre e respondo às vezes como a Kátia perguntando, será que eu respondo? Sim, nem sempre respondo tudo, nem sempre respondo o que a pessoa deseja ouvir, às vezes respondo só o que eu quero responder, mas respondo sim. Aí a Kátia diz, será? Eu digo, não, tem será que vira certeza. O Gilson, afinal de contas, existe mesmo uma tal doutrinação nas escolas? Uma ou outra sim. Agora, como uma política geral na nação, de maneira alguma. Né? Imaginar que professores e professoras tenham essa capacidade de ir doutrinando, de fazer a cabeça das pessoas, isso traria para nós uma questão. Quando se diz que nos 30 anos mais recentes se fez a cabeça dos alunos para que eles tivessem ideias ligadas ao mundo, por exemplo, da esquerda, né? Se assim fosse, as eleições no Brasil em 2018 teriam outro vencedor, não aquele que venceu. Afinal, né, que cabeça é essa que é feita e que depois a pessoa vota, por exemplo, como maioria, numa outra direção? Existe alguém que queira doutrinar? Sim, na religião, na política, no esporte, na sexualidade. Há pessoas que o fazem, mas de maneira geral, a escola não tem essa formação e essa intenção. Gente que fala demais nesse tema da doutrinação está desviando daquilo que é o foco central, que é a necessidade de melhores condições de ensino, alfabetização que seja mais perene, acesso e permanência dentro da estrutura escolar. Então, preste atenção para aquilo que a gente chama de gelo seco, né, que serve só para distrair em relação àquilo que é mais importante. Jussara Moça, adoro suas palestras, mas depois que soube que é da esquerda, que aprova essa roubalheira toda, perdeu a credibilidade. Para mim, Jussara, você pode ter essa postura, evidentemente. Isso é um direito constitucional teu. De maneira alguma, eu apoio a roubalheira, venha de onde vier. Né? O fato de eu ser uma pessoa que se coloca no campo político mais à esquerda do que seria os conservadores ou reacionários, essa é uma postura que eu tenho não só o direito de fazê-lo, como eu exercito, né, sem nenhuma dificuldade. Agora, quando a pessoa diz assim, eu depois que soube que você era da esquerda, eu perdi a credibilidade, eu acho que é melhor meditar um pouco mais, refletir, e se perder a credibilidade, faz parte, né, o processo de adesão política, ele não é automático, ele tem que ser refletido. Se a sua postura é refletida, ótima, eu tenho que acolhê-lo, não só é teu direito, como é teu dever. Juliélio Oficial, afinal arroz é por baixo ou por cima do feijão? Depende da cidade que você mora, até o feijão depende. Por exemplo, no Rio Grande do Sul é o feijão preto no dia a dia. No Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais é o feijão preto. No Nordeste brasileiro é o feijão de corda, né, sem tanto tempero. No estado de São Paulo e uma parte de Minas é o feijão, né, fradinho, é aquele ou feijão mulatinho. Portanto, não é só a questão onde vai o arroz, em cima ou embaixo do feijão, é também qual é o feijão que vai ser usado. Essa questão pode ser feita para Cuba. Afinal de contas, Cuba é outro país que, como o Brasil, lembrando da Darcy Ribeiro, tem uma comida morena. Isto é, agrega o arroz e o feijão. São dois países que juntam as duas coisas, o arroz e o feijão, e dá essa comida morena. Agora, por onde ele vai, é mais ou menos onde é que você coloca o molho, né? Ao lado ou em cima. Essa é uma escolha, né? É uma escolha existencial seríssima, né? Que marca uma das grandes sessões. Tem uma outra para você, Juliélio, né? Eu tenho uma outra muito boa para você. Por onde a gente coloca, né, o rolo de papel higiênico para tirá-lo? Né? Você tira por cima, virado para cá, ou tira por baixo. É mais ou menos como o arroz em cima do feijão. Leomax Paulino de Azevedo, como acreditar que as decisões políticas vão dar certo se não concordamos com elas? A crença não pode ser uma crença sem meditação, sem reflexão. Ninguém pode ter uma fé cega, né, nas coisas. É preciso acreditar, colocando aquilo que o Descartes colocava como suspeita. Né? Eu olho, examino, avalio e aí sim decido se eu vou aderir ou não. Compreender é diferente de aceitar. Só que aceitar ou recusar antes de compreender é preconceito. Insisto, compreender é diferente de aceitar. Porém, aceitar ou recusar antes de compreender é preconceito. Nessa hora, a gente tem de lembrar que uma ideia não precisa coincidir com a que a gente tem para que ela seja verdadeira. Eu gosto de dizer, não é porque alguém pensa diferentemente de mim que necessariamente a pessoa está certa.
Mas não é porque ela não pensa como eu que ela está necessariamente errada. Isso significa que os dois movimentos terão que ser balizados pela realidade. E como dizia Paulo Freire, chamando outros autores aí na vida, o único critério de verdade é a prática. Se está acontecendo, é marcado pela realidade. Se está só no campo da ideia, é só o campo da ideia. Uma outra questão veio do Victor Hessel. Opa, professor, tudo bem? Haverá no futuro do seu canal algumas reflexões acerca da astronomia, o espaço em geral? Não é uma área que eu tenha tanto familiaridade, embora até já tenha escrito sobre isso. Eu tenho um grande gosto, especialmente por cosmologia. A filosofia ela tem uma área original, há 3.000 anos, que é a cosmogonia, que é a origem do cosmos no campo da mitologia. Mas a cosmologia, que também virá da filosofia 2.500 anos, especialmente com o trabalho dos filósofos da escola jônica, ela marca uma capacidade muito interessante desse tipo de reflexão. Eu acho que esse tipo de trabalho ele pode vir à tona. Eu gosto especialmente de física quântica, de cosmologia, que lida nessa área. Li bastante os trabalhos do Stephen Hawking, li bastante as coisas ligadas àquilo que o Freeman Dyson escreveu, mas eu mesmo não tenho especialidade. Mas o canal, de vez em quando, sem dúvida, poderá tocar. Eu tenho um vídeo clássico que está distribuído na rede social sobre a origem do universo, quem sou eu nesse mundo, que termina com a frase, sabe com quem que você está falando, e aí vai, mas aquela é uma incursão menos densa do que eu tenho no dia a dia, mas isso não impede que eu volte também a tratar desse tema, embora não seja a minha área. Outra questão, Sandeju, professor, com quantos paus se faz uma canoa? Depende do tamanho da canoa que você deseja. Claro que as canoas, de maneira geral, elas não costumam transportar mais do que 4 pessoas. No tempo que eu tive atividades na Amazônia, principalmente quando eu tinha 18, 19 anos de idade, a gente fazia com 16 paus. Não sei agora quanto se faz, há uma alteração da tecnologia, mas para caber 4 pessoas, a gente colocava as tábuas em 16, 8 de um lado, 8 de outro. Dá até para você imaginar que significaria 8 de um lado, 8 de outro, e ela se fechando com um fundo que era feito com um tronco, mas dependerá de onde que você quer ir e quanta gente você quer carregar. Se for só para você, dá para fazer só com um, porque aí você vai até surfando dentro dele. Tiago Vitor, qual o sentido da vida? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. A filosofia traz na sua história uma questão que é absolutamente densa, que é por que é que existe alguma coisa e não nada? Por que é que existe alguma coisa e não nada? Isto é, por que que as coisas existem em vez de não existirem? A filosofia, a arte, a ciência e a religião, há séculos, buscam uma explicação para isso. Isto é, por que é que existe alguma coisa e não nada? Eu mesmo tenho um livro de filosofia que trata dessa temática. O texto sobre o sentido da vida aparece em 2 livros que escrevi. Um livro chamado Qual é a Tua Obra e um outro que é Viver em Paz para Morrer em Paz, em que eu toco também nessa temática. Mas nós somos um ser que constrói o sentido. Ele não é dado pronto, não é idêntico para todos. E a pergunta sobre o sentido não pode ser perdida. Por isso, quando o Tiago atrás, ela vale e vale na história humana. O Mr. ou Miss Skylark, qual a diferença entre inteligência e cultura e sabedoria? Inteligência é algo que é inato em nós, isto é, nós somos animais inteligentes. A palavra inteligência significa ler dentro, interlegere, ser capaz de ler dentro de mim e das coisas. A noção de cultura é exatamente o resultado da ação humana. Muita gente usa a palavra cultura para falar da cultura letrada, que é aquela parte da obra humana ligada ao mundo mais abstrato, que é o livro, a literatura, o cinema, a arte, as informações em geral que a gente tem, inclusive a própria ciência. Mas cultura é o nome que se dá ao resultado da ação do humano sobre o mundo. Por isso, inteligência nasce conosco, a cultura resulta da nossa capacidade de ação sobre a realidade, e sabedoria é algo que se constrói, especialmente quando a gente consegue distinguir na vida aquilo que é urgente daquilo que é importante e vai atrás do importante. Aí a sabedoria vem à tona. Olha lá, outra questão. Bruno Dias, se você tivesse um conselho para dar a um jovem que está começando a vida, qual seria? Um abraço, gosto muito do seu trabalho. Obrigado, Bruno. Qual o grande conselho que é necessário guardar 3 grandes virtudes para ter uma trilha virtuosa? Essa trilha virtuosa na vida precisa trazer sempre humildade intelectual, isto é, saber que eu não sei todas as coisas e ir buscar. Coerência ética, praticar aquilo que eu ensino.
ser capaz de ser decente naquilo que se faz. E é claro, acima de tudo, generosidade mental, repartir aquilo que eu conheço. Por isso, generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual são 3 trilhas virtuosas. E esse é o conselho. Humildade é mais difícil. Afinal, quando a gente está no começo da trajetória, nossa tendência é achar que a gente já sabe e precisa afirmar, se criar ali a identidade. A coerência ética é uma prática diária. Não é fácil a decência. É preciso uma atenção imensa para que haja uma coincidência entre aquilo que eu prego e aquilo que eu pratico. Por último, claro, a ideia de generosidade mental, que é uma maneira de dar potência, dar mais capacidade, não só a mim, mas quem está à minha volta. Esse é um conselho, não é fácil fazê-lo, nem segui-lo, mas também não é impossível. Bruno Cerello, é impossível ser religioso e compactuar com a filosofia de Nietzsche? Alguns dizem que Nietzsche foi um pensador, um filósofo que não achou um nome para o seu Deus. Muita gente conecta Nietzsche ao ateísmo, como conecta Marx, como conecta Freud. Né? São os 3 grandes pensadores do final, meados e final do século XIX, começo do século XX, que estão ligados a uma certa concepção ateísta. Né? Karl Marx, depois o Friedrich Nietzsche e o Sigmund Freud. No entanto, não acho que haja uma incompatibilidade entre a capacidade de religiosidade e um aprofundamento nas ideias de Nietzsche. Até alguns diriam que o próprio Nietzsche, como eu lembrei há pouco, não tinha, né, uma concepção ateísta da vida. O que ele tinha era uma recusa à religião, tal como ela era praticada, e, portanto, não desconsiderava ele, né, outras capacidades de lidar com o fenômeno transcendente ou com a própria origem das coisas. Não acho que seja uma impossibilidade, mas não é uma aproximação tão fácil. Quem leu, né, ou lê, ou lerá, assim falava Zaratustra, entende muito bem o que é que significa. Zaratustra é Zoroastro, né, a grande forma, né, de prática de divindade dos antigos persas, né, e, portanto, ali o Nietzsche coloca uma dessas expressões. Mas religiosidade não necessariamente é incompatível com o pensamento do Nietzsche. Gustavo de Toledo, professor, boa noite. Urinar no mar é antiético? Abraço. Olha, tantas coisas no mar que fazem parte da vida, né? E o xixi dele faz parte, que eu acho que a possibilidade daquilo contaminar, né, a nossa possibilidade do mar é muito restrita. Né? Não acho que haja ali uma percepção antiética, porque o mar é renovação contínua. A ideia é de onda. Né? O que eu acho que é antiético é fazê-lo em locais que não tem essa renovação. Né? Não é só antiético, é nojento. Né? E, portanto, não tem essa dificuldade em relação ao mar. Né? Nunca eu saí do mar, né, para fazer xixi. Eu fiz ali sem nenhuma dificuldade. Né? Hoje, como eu não aprecio tanto o mar, eu gosto de praia, mas não tenho tanto gosto, né, da água marinha. Ainda assim, nas minhas experiências na água marinha, nunca tive esse tipo de empecilho moral. Aqui, Felipe Nascimento. Por que fazemos o que fazemos? Muitas vezes porque queremos e outras vezes porque nós não sabemos e apenas obedecemos e estamos fazendo. Mas a grande importância, Felipe, nessa questão é o porquê. Eu tenho um livro com esse título, Por que fazemos o que fazemos, e ele trata exatamente de 2 questões. O porquê junto, portanto, como uma explicação, e o porquê separado, como uma indagação. A tua é uma pergunta, e eu sempre digo, fazemos o que fazemos porque escolhemos fazer, ou porque não sabemos e estamos agindo de maneira manipulada, útil, e outros decidem, porque a gente faz e a gente vai só fazendo. O conceito aí é clássico, é o conceito de alienação, quando eu não sei por que faço algo e continuo fazendo. O Rodrigues, aliás, né? Rodrigues, tenho 53 anos, nunca fui casada. Onde foi que eu errei? Não necessariamente. Há grandes pessoas que não passaram pela experiência do matrimônio, né, e não necessariamente, como eu dizia, tem nisso algum tipo de negatividade. Ao contrário, há pessoas que não quiseram fazê-lo. A gente pode elencar na história muitos homens e mulheres que tiveram uma importância grande. O próprio Nietzsche, né, foi alguém que nunca se casou, né, alguém que foi capaz, como outros, né, da filosofia, manter aquilo que seria o estado de solteirice até, dizia ele, para se dedicar melhor ao pensamento. Eu não acho que seja um erro. A sociedade induz a pessoa a que ela seja obrigada, mas antes como beber. Né, você está sentado numa mesa, você não vai tomar uma cerveja? Não bebe. Por quê? Está doente? Está tomando algum remédio?
Não há essa obrigatoriedade, nem de fazê-lo, nem de não fazê-lo. Há pessoas que não o fazem. Se você considera, né, na pergunta que fez, né, que deveria ter casado, aí você precisa ir buscar. Renan Leandro Fernandes, professor, consegue falar rápido no ninho de mafagafos a 7 mafagafinhos, quando a mafagafa gafam os 7 mafagafinhos? Não, não consigo. E agora me pergunto o que é um mafagafo. É um traba-línguas, né? Um traba-línguas, como se diz em espanhol. Uma coisa gostosa de fazê-lo, né? Acho que há vários desses que a gente precisa lidar com ele, né? Um deles é toco preto, porco crespo. Eu sugiro a você que tente falar mais rápido. Toco preto, porco crespo. É um outro desses trava-línguas. Há um clássico que eu nunca consegui, que os argentinos trouxeram, né? 3 tigres comem 3 pratos de trigo. Esse eu nunca consegui. Você viu que eu acabei de fazê-lo de forma bem atabalhada. Kelly, Cortella, meu mestre, acredito que o Brasil possa melhorar com o novo presidente? Não é um presidente ou uma presidente que faz um país melhorar. Essa pessoa pode favorecer ou dificultar, depende do que nós faremos como cidadãos e cidadãs na ação política que temos no dia a dia, né? Não é alguém que consegue por si, né? Nesse sentido, eu não tenho nenhuma experiência messiânica, salvacionista, né, de que alguém chega, venha de onde vier e vá conseguir. Se nós elevarmos a nossa presença política, se nós elevarmos a nossa prática e participação, eu não tenho dúvida de que o nosso país poderá melhorar. Mas não depende de nenhum e de nenhuma presidente por si mesmo. Aliás, Milor Fernandes tem uma frase antiga: um povo que precisa de Salvador não merece ser salvo. Olha que frase: um povo que precisa de Salvador não merece ser salvo. Outra questão do Gustavo Borba de Souza: bom dia, professor. O senhor conhece a Jennifer? Não conhecia, né? Mas eu tenho lido tanto ultimamente que eu tenho até a sensação, né, de que em algum lugar nós já nos encontramos. É como eu não tenho o Tinder, eu não tenho a condição de ali encontrar a Jennifer em algum lugar. Não só não tenho, como nunca passeei nele. Amaranta Úrsula, professor, pelo qual motivo a maioria dos filósofos são de esquerda? Nem sempre. Uma das coisas mais arriscadas é imaginar que a filosofia está conectada a uma visão social mais aberta, ou de esquerda, como se diria, ou mais fechada, ou como se de esquerda, como diriam outros, né? A filosofia também tem seus ideólogos fascistas, seus ideólogos que são de orientação ditatorial. Haja vista que o nazismo tinha seus filósofos, e ainda tem. Haja vista que, né, o fascismo, com a sua marca de dominação, tem aqueles que se encarregam de difundir essa percepção. Agora, uma parte dos intelectuais no Brasil, que são ligados ao campo das ciências humanas, de fato, tem uma prática histórica que é mais voltada para o campo da esquerda. Não é obrigatório, nem é exclusivo, mas sim, isso que a Amaranta levanta tem uma certa tendência, uma certa percepção. Eu quero lembrar, né, para quem se inscrever no canal, que a gente vai oferecer também, em breve, orientações sobre novos acessos a conteúdos, alguns modos mais exclusivos em relação a isso. E essas perguntas que não chegam, elas aparecem e, eventualmente, eu consigo responder. E aí, a gente volta com o Cortella Responde.